E nessa segunda parte desse último episódio da websérie Assunto de Adulto e de Criança, a conversa sobre valorização da diversidade continua com a pedagoga Daniela Pureza. Mas se você é criança e está assistindo esse vídeo, eu vou dar uma sugestão. Chama um adulto bem bacana para vir ver esse vídeo e vai lá e assiste a historinha da Lulu Adora Histórias. Ou pode assistir outras historinhas também. E depois você, criança, conversa sobre a historinha e o adulto conversa sobre esse vídeo. Eu já ia esquecendo de contar para vocês que desse episódio tem bônus, hein? Tem uma terceira parte só com dicas sobre livros para se tratar o tema valorização da diversidade. Tem algum projeto assim para cada faixa etária? Não, na verdade, essa questão da empatia, eu acho que quando a gente fala aí das diferenças, né, da valorização, da aceitação, é muito através da empatia, né? Essa habilidade aí socioemocional, ela nasce com o ser humano e ela vai se desenvolvendo, né, progressivamente com o decorrer dos anos. Mas lá pelos 4 anos, mais ou menos, é onde isso vai ficando um pouquinho mais estruturado, que a criança ela vai conseguindo entender, né, que as pessoas às vezes têm sentimentos diferentes do dela, né, que ela consegue já em muitos momentos se colocar no lugar do outro. Claro que um projeto para essa faixa etária já vai ser um projeto muito mais elaborado, que a gente pode discutir até alguns conceitos a mais do que a gente, né, poderia discutir com uma turminha, por exemplo, de 2 anos. Onde a gente pode sim e deve falar sobre a importância de dividir, né, sobre o tratar bem um colega, mas lá com 4 anos a gente já pode abordar as diferenças, né, a gente já consegue trabalhar isso de uma forma mais elaborada. Ensino fundamental, inclusive, interessante, vamos estudar inclusive outras culturas. Boa. Né, na própria educação infantil, por que não? As habilidades socioemocionais, as competências socioemocionais. Mas o que são? O que é? Explica aí para quem não entende. Nessa questão do ser humano, ele conseguir se organizar e se controlar, assim, emocionalmente, né? Então, assim, engloba aí o autoconhecimento, empatia, resiliência, espírito colaborativo. E isso vai contribuir para evitar, então, isso aí, né? Como tu falou, para ajudar na valorização da diferença e evitar, então, essas outras coisas negativas que a gente vê muito, mas que a gente quer que não tenha mais, que é a discriminação, né? Daí, mais velhos, né? Quando entenderem, né? A discriminação, o racismo, né? O próprio bullying, que depois acarreta consequências psicológicas bem maiores. Com certeza, uma criança que ela tem contato com a diferença, ela é uma criança que ela já nasce com esse outro olhar, né? Ela já tem esse outro olhar desde pequena, ela já cresce, vamos dar o meu termo. Ela já cresce com esse outro olhar, né? De saber que o outro é importante, né? Que o outro é tão importante quanto ela, né? Que não tem o melhor e o pior, né? Que todos merecem respeito. Eu acho que o principal é isso, o respeito. Todos merecem ser respeitados. Como que a gente utiliza as histórias, os livros nesse tema aí? Na verdade, o livro ele é muito importante para abordar todos os assuntos, né? E o livro, eu acho que o benefício da literatura, ela é tão grande que as pessoas muitas vezes desconhecem assim todos os benefícios, né? Desde a imaginação, né, o desenvolvimento da linguagem, até o próprio processo de letramento, que vai ajudar muito lá no processo de alfabetização do aluno, né? Quando é uma criança letrada, né? Mas eu acho que para esse assunto, o livro, ele geralmente cria uma história. E muitas vezes a criança, ela se identifica com aquele personagem que ela está vendo ali. E aí fica mais fácil da gente trazer esse assunto, né? Então, muitas vezes na escola, quando a gente vai trabalhar um projeto com uma turma, é muito comum a gente partir de um livro. Porque a gente lê uma história e aí a gente pergunta, mas o que vocês acharam? E aqui? Aqui na nossa escola, será que acontece da mesma forma? Então a gente consegue trazer, né, o universo do livro para eles, né? E muitas vezes o livro, a criança se identifica com o livro de uma forma às vezes que a gente nem imagina, né? Até vou dar um exemplo também que aconteceu aqui durante a quarentena. A Joana, ela tem um livrinho que é o Trenzinho do Nicolau. Eu estava lendo a história do trenzinho, e aí conta a história do Nicolau, e o Nicolau tem o trenzinho dele, sobe gente, desce gente, um trenzinho assim cheio de vida, e de repente o Nicolau se aposentou, o trenzinho ficou parado, e o livro em determinado momento aborda a questão da solidão
movimento da falta das pessoas. E é um livro que a minha filha tem desde pequena. E esses dias eu lendo para ela, ela chorou. Ler livro para as crianças às vezes faz com que a gente chegue também naquele sentimento que ela está sentindo. Eu acho que é o momento, né? A falta dos colegas, dos amigos. E como o livro pode trazer isso e ajudar, inclusive, eles a elaborarem essas situações que eles estão passando.